Olá amigos, bem-vindos ao canal Fênix de Informação. Nós recebemos muitas perguntas pelos comentários dos vídeos e também por e-mails. Esta semana que passou, sexta-feira, se eu não me engano, sexta ou foi sábado, um cidadão entrou em contato comigo e perguntou: professor, eu tenho 56 anos de idade e já recebo a aposentadoria por invalidez há 19 anos. 19 ou 18 anos. Eu vi em um canal que eu vou ser chamado. O senhor não falou em um vídeo que existiam 4 grupos que estavam isentos? Por que é que mudou? O INSS mudou através de um novo programa assim? Então eu fui procurar saber a notícia. Como eu agora sou sozinho, não existe mais equipe, eu tive um pouco de trabalho, mas consegui saber de onde é. Ela partiu, essa notícia que todos seriam chamados, partiu daqui. Vejam. Como vocês podem ver no vídeo do cidadão, todos os benefícios do INSS serão investigados agora. O que ele disse é que aqueles 4 grupos que estavam isentos iriam ser chamados para as perícias médicas. E isso não é verdade. Realmente, o INSS lançou um novo programa chamado Programa de Governança e Integridade. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. É um novo programa criado pelo próprio INSS. Não tem nada a ver com o pente fino. E não é verdade que todos serão chamados para este programa. Isso é um programa basicamente de cruzamento de dados. Isso já existe do INSS há muito tempo. O INSS está apenas requentando o que já existe. O cidadão que entrou há pouco tempo, o presidente Renato Vieira, é claro que quer mostrar serviço. Isso já existe no INSS há muito tempo. O que vai acontecer agora é que esse programa, com parcerias dentro do próprio INSS, através de algumas gerências, vai fazer um levantamento que antes não era possível, porque não existia um programa próprio para isso. A Dataprev entregou este programa em que o cruzamento de dados pode ser feito. Vai atingir 35 milhões de benefícios. Claro, eles podem ser periciados, mas não é verdade que todos serão chamados. Esse cidadão diz que trabalha em um escritório de advocacia. Ele deveria saber, ou ele sabe, ou ele faz de propósito para receber visualização, que no país, no ordenamento jurídico, a Constituição Federal está acima de todas as leis. Não se pode fazer nenhuma lei que fira a Constituição Federal. Mesmo sabendo que a Constituição Federal, já foi ferida várias vezes, inclusive por ministros do STF que não deveriam feri-la. Vou citar aqui apenas um caso. O ministro, na época, presidente do STF, Ricardo Lewandowski, quando através da hermenêutica, que ele fala tanto sobre a hermenêutica, que é o cidadão interpretar a lei, disse que a presidente Dilma Rousseff poderia se candidatar, quando na verdade a Constituição Federal diz que se o presidente sofrer um impeachment, ele fica inelegível por 8 anos, ele perde o mandato e fica inelegível por 8 anos. Então, na época, o presidente do STF, Ricardo Lewandowski, cuspiu, rasgou a Constituição Federal quando, pela mesma hermenêutica, permitiu que a senhora Dilma Rousseff se candidatasse. Isso pela hermenêutica. Quando convém, é hermenêutica. Quando não convém, é dura lex, sede lex. A lei é dura, mas é a lei. Na conveniência é hermenêutica. Quando não é conveniente para o cidadão, é dura lex, sede lex. No latim, a lei é dura, mas é a lei. Então, sabendo disso, qualquer aluno
de primeiro período do curso de Direito entende de ordenamento jurídico. A Constituição Federal está acima e todas as leis estão abaixo. O INSS não pode fazer uma lei que fira uma lei superior, uma lei federal. Olha, já tentaram, através da PEC 6, que transformou-se na Emenda Constitucional 103, fazer com que aposentados por invalidez com 55 anos ou mais, até 59, que recebiam a aposentadoria há mais de 15 anos, voltassem a fazer as perícias médicas. Isso quando bateu no Senado. À época, se eu não me engano, o relator era o senador pelo Ceará, Tasso Gereissati. Ele tirou. Então, o INSS não pode lançar uma portaria, nenhuma resolução que fira uma lei superior. E a lei não pode retroagir. Esse cidadão que diz trabalhar em escritório de advocacia devia pelo menos conhecer o ordenamento jurídico. Então, independentemente do que aconteça com esse programa, que já existe, esse cruzamento de dados já existia no INSS desde sempre, só que agora está sendo aperfeiçoado. Isso, o INSS procura a fonte do erro, não só, como disse o presidente do INSS, senhor Renato Vieira, não é só buscar cortar o INSS lá no fim da linha, é saber por que ele aconteceu. Isso vai acontecer por conta desse cruzamento de dados, mas isso já existe há muito tempo no INSS. Isso são programas para mostrar à sociedade que o negócio está funcionando e nem todos serão chamados. Vamos começar a tirar os que não serão. Através dessa análise, o INSS vai saber os benefícios que estão regulares ou irregulares. Os que tiverem irregulares por culpa do INSS, o que é que serão feitos com ele? Vai fazer o quê? Porque o INSS erra muito. E se o INSS errou quando deu o benefício ao cidadão, errou para menos, ele vai corrigir? Porque pela lei tem que corrigir. O INSS não erra só para cima, pode errar para baixo. E se o INSS errou para baixo, ele calculou o valor da aposentadoria do cidadão abaixo, ele vai pagar a diferença para o cidadão primeiro. E se ele errou para cima, ele não pode agora querer culpar o cidadão por ter recebido esse benefício. Então, nesses dois casos, já sai muita gente. Outro, BPC, vai chamar todo mundo? Claro que não. Porque o cidadão que tem mais de 60 anos e a renda per capita dele continua de acordo com o programa, ele não pode ser chamado. Ele não é chamado para a perícia porque não foi a perícia que deu para ele o benefício. Aí do BPC, já a metade de idosos não pode ser chamada, porque não são perícias. Apenas se faz um estudo, uma perícia no documento do cidadão, para saber a renda per capita dele continua? Continua, então não se mexe esse cidadão. Aí vem os deficientes. O INSS tem a ficha de todo esse pessoal. Ele chama porque quer chamar. Ele sabe que o cidadão que tem paralisia infantil, esse cidadão não vai se recuperar nunca para o trabalho. E continua chamando o cara para encher o saco do cara. Desculpem o termo, mas é esse o termo. Então, esse cidadão que já tem essa deficiência, muitas vezes de nascença, o INSS sabe tudo isso. Esse cidadão tem condição de se recuperar? Não, então não vai ser chamado. Aí vem as leis. Cidadão depois de 60 anos de idade pode ser chamado? Não, porque a lei não permite. Uma lei federal não deixa. O INSS não pode lançar uma portaria, bater com uma lei federal, por mais que queira. Na hora que isso acontecer, vão encher de processo novamente o judiciário, porque aqui ninguém é bobo, ninguém aqui é idiota, é besta para admitir uma coisa dessa. E outra coisa, 55 a 59 anos que tenha mais de 15 anos, pode ser chamado? Também não, porque está na lei federal. Aí vem o pessoal, os portadores de HIV, AIDS, pode ser chamado? Também não,
porque é um projeto de lei que saiu há pouco tempo, está aí a lei Renato da Mata. O INSS não pode bater com uma portaria numa lei que veio do Congresso Nacional. Quer dizer, esse povo fala coisa como se estivesse falando para um bocado de pessoas que não entendessem de nada. Não pode, meu amigo, você que fez esse vídeo dizendo que todo mundo vai ser chamado, não vai. Nem hoje, nem nunca. E não adianta querer mudar. Não se pode mudar o jogo no meio do jogo. Olha, vamos fazer uma analogia a um jogo de futebol. O jogo começa dizendo que ninguém pode pegar na bola com a mão dentro da pequena área, dentro da área, que é pênalti. Eu não posso, no meio do jogo, parar com 30 minutos, chamar o juiz e dizer, não, agora vamos mudar a regra. Pegou a bola com a mão, não é mais pênalti. Isso não acontece, nem vai acontecer nunca. É preciso que se acabe o jogo, se faça uma nova regra para o próximo jogo. Mas que o resultado do jogo antigo não vai ser mudado em nada. Nem hoje, nem nunca. Então, esse cidadão que se diz trabalhar em escritório de advocacia, procure dar uma olhadinha para não fazer terrorismo para os aposentados, porque tem gente já querendo se suicidar. Aconteceu um caso, eu procurei aqui nos comentários, um cidadão que perdeu um benefício, ou ia perder, disseram que ele ia perder, o cidadão botou a corda no pescoço, se não fosse a vizinha que chamou a polícia, os vizinhos, o cidadão tinha se suicidado por conta desse tipo de notícia. Agora, eu não entendo como é que um cidadão desse se acha satisfeito depois que ganhou 200 mil visualizações a custo do sofrimento dos outros. Porque esse negócio não é verdade, rapaz. Esses programas já existem há muito tempo. Isso o INSS fez apenas para aperfeiçoar. Repito, o jogo não se muda no meio. Termina-se o jogo, faz uma nova regra, o próximo jogo está certo. Agora, as leis são cumpridas. A Constituição Federal está lá em cima no ordenamento jurídico e as outras abaixo. Por mais que o INSS queira, ele diz que trabalha contra o INSS. Eu não trabalho contra ninguém, eu trabalho a favor do povo. O que é certo eu digo. As coisas boas do INSS também digo. Não me interessa trabalhar contra ninguém, trabalho a favor. Agora, uma coisa é certa. Por mais que o INSS tente, ele nunca vai conseguir passar por cima de uma lei que está acima. O próprio INSS sabe disso e nunca falou essas coisas. O cidadão lê lá a nota, interpreta pela cabeça dele e joga como se fosse verdade. E muitas pessoas acreditam. Tem aí 200 mil visualizações, pessoal aperreado. Mas eu não estava isento. Como é que o governo mudou? O governo não mudou nada, continua tudo do mesmo jeito. Você que é isento, continua isento. Esse cruzamento de dados vai ficar mais amplo, vai pegar mais gente. É claro, o programa melhorou. Nós temos aqui quase 1/5 da nossa população recebendo aposentadorias, benefícios, na faixa de 35 milhões de pessoas. Vai pegar todo mundo, quer dizer, todo mundo pode ser fiscalizado, como já acontece há muito tempo. Todo mundo é fiscalizado aqui no país, em tudo. O CPF está aí, está aberto. O cidadão pode ter o benefício dele lá vistoriado. Pode mexer? Não. Se o cidadão não está com benefício regular, não vai mexer. Vou ser chamado, tenho mais de 60 anos? Não. Eu tenho 62 anos, sou aposentado por invalidez. Vou ser chamado? Não. Eu tenho 59 anos, recebo minha aposentadoria há 18 anos como invalidez. Vou ser chamado? Não. O cidadão é portador de AIDS, vai ser chamado? Não. A lei Renato da Mata está aí, rapaz. Outra coisa, eu já tenho uma perícia marcada para o dia 25 de janeiro de 2021. Vou ser chamado? Não. Primeira perícia que o INSS já marcou. Não é só ler o texto e vomitar para a sociedade como se fosse verdade. Não é verdade. Eu quero que prove que é verdade. Uma lei não pode bater contra uma lei maior, superior. Aconteceu um caso interessante, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou tentar resumir. Em uma cidade aqui de Pernambuco, os vereadores, 11, se reuniram e fizeram uma lei onde dentro da cidade era proibido usar capacete de segurança de motocicleta. Vejam a cabeça desses cidadãos. Veja bem. É proibido usar capacete dentro da cidade. Bateram contra uma lei federal.
E isso dentro da cidade, aquele alvoroço, né? Não, entrou na cidade agora, com capacete é multado. Aí o cidadão, alguém lá, olhou e disse, meu amigo, esse negócio é constitucional? Porque o Código de Trânsito e a própria lei de 1997, através do artigo 204, diz que é obrigatório o uso do capacete de segurança em todo o território nacional, inclusive na zona rural, dentro dos sítios. Então vamos mudar a redação da lei, vai ser obrigatório o uso do capacete de segurança em todos os lugares do país, menos na cidade tal, porque os vereadores mudaram uma lei federal. Aí viram a bobagem que tinham feito e voltaram atrás. Isso gasta dinheiro do contribuinte. Ele só se reúne uma vez ou duas por semana para fazer um negócio desse. Agora vejam a qualidade desses cidadãos. Mesma coisa é um cidadão que pensa um negócio desse. Não posso fazer uma lei que bata contra outra maior. Isso chama-se ordenamento jurídico. Então quem tem os 4 grupos acima de 60 anos que recebem aposentadoria por invalidez, quem tem entre 55 e 59 anos que recebem aposentadoria por mais de 15 anos, estão isentos. Portadores de AIDS estão isentos. Está aí a lei. Manda esse cidadão ler a lei Renato da Mata. Quem está com a perícia já marcada está isento. Então, esses outros, essas perícias que são feitas em documentos, já existem há muito tempo, meu amigo. Isso aí não mudou nada. Vejam que qualquer aposentado por tempo de contribuição ou idade com mais de 60 anos pode ser chamado para prestar esclarecimentos no INSS, mas sempre existiu. Se o benefício do cidadão mostrar irregularidade, pode ser chamado, mas não é para perícia, são benefícios por tempo de contribuição, por idade, que pode documentar errado, o cidadão ter prestado uma informação falsa. A questão é que todos não serão chamados. O cruzamento de dados pode abranger todo o país, mas os grupos continuam os mesmos, isentos. Ninguém vai ser chamado para perícia, estando em um desses 4 grupos. É o tipo de chamada para fazer terrorismo. Por isso que tem pessoas que se desesperam. O cidadão acha pouco o sofrimento dos aposentados do país, ainda vem com esse tipo de notícia para fazer mais terrorismo. Aí diz, eu trabalho contra o INSS há 300 anos. Não interessa você trabalhar, então procure pelo menos aprender um pouco. Isso não vai acontecer nem hoje nem nunca. Sabe por quê? Porque existe nesse país lei. E a Constituição Federal está acima de todas. Por mais que o INSS queira, ele tem que respeitar a Constituição Federal. Para isso está aí. O STF é um dos guardiães da nossa Carta Máxima. Então este vídeo foi só para esclarecer. Quem estiver em um desses 4 grupos pode ficar despreocupado. Não vai ser chamado para a perícia médica de jeito nenhum. Hoje é segunda-feira, dia 16 de dezembro de 2019. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.